na Epístola de Tiago. Nós meditaremos hoje um pouco no capítulo 1 da Epístola de Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia. E nós veremos hoje dos versos 19 ao verso 25. Tiago 1, 19 a 25, e aí se você já abriu sua Bíblia, você deve se perguntar, mas por que você não vai falar até o 27? Porque eu vi que a melhor divisão para esse texto, sobre a questão da prática da palavra de Deus, foi até o verso 25, e de repente, numa outra oportunidade, nós podemos falar dos versos 26 e 27. Nossa meditação de hoje será até o verso 25. Eu lerei e os irmãos acompanhem nos seus corações a palavra de Deus. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, nesse momento em oração, certos, ó Deus, da Tua graça em nossas vidas. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Tua palavra foi lida e agora ela será estudada, será exposta, ó Pai. Eu peço que o Senhor edifique ricamente aos meus irmãos, assim como o Senhor me edificou, ó Pai. Que possamos ouvi-la, ó Deus, prontamente, que possamos acolhê-la em nossos corações de maneira mansa, e que possamos praticá-la, ó Deus, de maneira operosa em nossas vidas. Que o Senhor seja conosco e que o Teu Santo Espírito ilumine a Tua palavra aos nossos corações. Se nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já ouviu a expressão, fulano mudou da água para o vinho? Você está lá, e aí, por exemplo, vou usar aqui como exemplo o Botafogo. Há uns anos atrás, o Botafogo estava lá embaixo no campeonato. Hoje o Botafogo está lá em cima. A gente estava em primeiro, mas a gente deu uma caída agora, está ali em segundo, terceiro lugar. Mas o Botafogo dos últimos anos para cá mudou da água para o vinho. Ou a gente pode se lembrar de nós quando éramos crianças. O Rick era muito bagunceiro quando era criança, mudou da água para o vinho. Muitos dizem que não, mas o Mateus mudou da água para o vinho. Ou então fulano, quando era criança, Natanael ficava correndo debaixo dos bancos da igreja, ficava correndo no corredor da igreja, mudou da água para o vinho. Essa expressão é muito comum, principalmente no nosso meio cristão, porque surgiu do meio cristão. Se você está participando do seu PG, você viu que lá nos estudos de João 2, você viu o quê? O casamento em Caná da Galileia. E ali começou a se usar essa expressão. O que nós vemos ali naquele texto? Nós vemos que tinha um casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado para esse casamento, Maria também estava ali, e como nós bem sabemos, os casamentos dos judeus são regalados por bebida e por comida, diferente do nosso. Os casamentos de hoje em dia são apenas de um dia, no máximo final de semana. Os casamentos dos judeus chegavam até semanas, E para isso tinha que ter muita bebida e muita comida. E aí o vinho daquela festa acaba. E aí Jesus e Maria, na verdade, vê ali no canto uns tonéis cheios de água, e ela pede para Jesus transformar em vinho. E essa expressão começou a ser usada para isso, para transformar em algo para melhor. Por isso que nós usamos bastante essa expressão, mudou da água para o vinho. A conversão na vida cristã, ela é um marco para nós. E se nós pararmos para pensar, é justamente essa mudança da água para o vinho. Porque quando nós nos lembramos das velhas práticas que nós cometíamos, você não se alegra ao se lembrar daquelas velhas práticas.
Mas agora, com a graça de Cristo em seu coração, você se alegra. E você pode dizer: eu mudei da água para o vinho por conta de Cristo, por conta da obra do Evangelho em minha vida. Como eu disse, a conversão é um marco na nossa vida. Ela marca as nossas vidas entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um grande fato. E por isso nós podemos dizer que a conversão é de fato aquilo que muda em nossos corações da água para o vinho. Hoje, por conta da palavra de Deus habitada em nossos corações, nós temos esse privilégio de dizermos que hoje nós não mais vivemos aquelas velhas práticas, aqueles velhos ritos que desagradam ao Senhor, aqueles pecados que não agradam a Deus, mas hoje nós passamos a viver uma vida santa e piedosa diante de Deus. E essa vida só pode ser vivida depois da palavra de Cristo em nossos corações, depois da palavra de Deus em nossos corações. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar os nossos corações e nos levar da água para o vinho, fazer com que nós sejamos moldados segundo ela e a partir disso vivermos uma vida melhor. E como nós vivemos uma vida melhor? A partir da palavra de Deus. E esse é o tema que eu convido os irmãos a meditar comigo nessa noite, vivendo a palavra, do ouvir ao praticar. Apenas para explicar aqui para os irmãos, a melhor maneira que eu achei para dividir esse texto aqui foram em 3 pontos, né, o famoso sermão, o estudo presbiteriano, e eu dividi da seguinte maneira: os versos 19 e 20, nós devemos ser prontos para ouvir, ou nós devemos ouvir prontamente. No verso 21, nós veremos que nós devemos acolher mansamente a palavra de Deus em nossos corações, e dos versos 22 a 25, nós devemos praticar operosamente. Esse último ficou um pouco redundante, mas foi a melhor maneira que eu achei para que ficasse mais entendível aos irmãos e que ficasse rimando com os outros pontos. Então, nós veremos esses 3 pontos dessa noite. Primeiro, nós devemos ouvir prontamente a palavra de Deus. Versos 19 e 20 dizem assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ano passado, Deus me deu a graça de poder ir na conferência Fiel Jovens. Eu tinha o desejo de ir nessa conferência há muitos anos, e ano passado eu pude ir, e eu me lembro de um sermão que eu ouvi naquela palestra, naquela conferência, foi em cima da carta de Tiago, e ele falando nesse texto, o pastor Jonas Madureira, um pastor batista lá de São Paulo, ele chamou a atenção sobre o modo a qual nós exortamos e admoestamos os nossos irmãos. Muitas vezes, vocês já pararam para pensar que nós admoestamos os nossos irmãos com palavras duras, com palavras que em nada glorificam a Deus, que tiram a dignidade do nosso irmão, que por vezes está passando por alguma provação, por algum momento difícil, e nós usamos palavras duras. Nós acabamos meio que esmagando aquele irmão com palavras que nada glorificam a Deus. E aí o pastor Jonas Madureira, ele chama a atenção para o modo a qual Tiago vem exortando esses irmãos. No início do verso 19, ele fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Meus amados irmãos. E aqui fica a primeira lição para nós sabermos como se achegar ao nosso irmão, com palavras que vão acolher aquela pessoa, que vão trazer mais para perto de nós, e não com palavras que vão machucar aquele irmão, não com palavras que vão endurecer mais ainda o coração daquele irmão. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que estão passando por uma vida pecaminosa, que estão enfrentando algumas dificuldades ou até algumas provações, e aí nós falamos aquela palavra que nós não deveríamos falar, quando na verdade nós deveríamos nos achegar com palavras doces, com palavras mansas, palavras brandas. Eu não quero dizer aqui nessa noite para você chegar: meu amado irmão. Sou até meio estranho, né, se a gente chegar e falar dessa maneira, mas com palavras brandas, palavras doces, palavras que vão aproximar aquela pessoa de você. Fica essa primeira lição para nós que Tiago nos dá. E ele continua dizendo: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós, seres humanos, nós somos mestres para expressar palavras sem sequer ter uma prévia meditação,
sem sequer pensar antes naquilo que nós estamos dizendo. E nós soltamos palavras ao vento, nós falamos coisas que não teria necessidade de falar, coisas que não convêm com a palavra de Deus. E Tiago, ele chama a atenção para isso, para nós termos a prontidão em falar, em ouvir a palavra de Deus, esperarmos mais um pouco para falar, ou quando nós formos falar, falarmos aquilo que está na palavra do Senhor, somente aquilo que está na palavra do Senhor. Essa palavra, sejam prontos para ouvir, é literalmente seja rápido, seja apto para ouvir em todo momento, a tempo e fora de tempo, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. O pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: quem se precipita em falar diante de um momento de provações, sem uma reflexão moderada, geralmente não consegue tomar decisões que ao final produzam atitudes justas diante de Deus. O que ele quer dizer com isso aqui? É que quando nós falamos palavras sem sequer meditar naquilo que nós falamos, nós podemos falar uma coisa que não está na palavra de Deus, uma coisa que não é da vontade de Deus. E isso causa um mal no coração do nosso irmão, causa um mal na vida do nosso irmão. Então nós devemos ser prontos para ouvir a palavra de Deus e tardio para falar. Eu estava pensando, quando eu estava escrevendo esse sermão aqui, na nossa vida no culto. Muitas vezes o pregador está aqui em cima falando, e aí a nossa cabeça está lá fora. Nós estamos aqui na EBD, a nossa cabeça está pensando no almoço. Nós estamos aqui no culto da noite ou no estudo, nossa cabeça está pensando na janta, ou no que nós vamos fazer durante a semana, ou de como será a nossa semana de trabalho. Meus irmãos, não é isso que Deus exige de nós. Deus exige que nós sejamos prontos para ouvir aquilo que é de Deus. Você já reparou quando você está conversando com aquela pessoa, e aí você está falando algo importante sobre Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa te interrompe do nada? É chato, né? Nós devemos ser prontos para ouvir. Nós não devemos ser esse tipo de pessoa que interrompe o outro quando está falando algo referente às coisas de Deus. Prontidão no ouvir, é isso que Deus exige de nós. Deus exige que sejamos prontos. Ele continua dizendo para nós sermos tardios para se irar. E o que significa esse tardio para se irar? Aqui é literalmente sejam pacientes. Sejam pacientes. Como eu disse, muitas vezes nós estamos aqui sentados no banco, o pregador está falando e nós estamos com a cabeça lá fora. Ou então você pode se lembrar do seu momento devocional, que você tira o seu momento ali na sua casa para ler a Bíblia, e você começa a ler a Bíblia, você faz uma oração inicial, e quando você vai começar a ler a Bíblia, aí sua mente já voou, sua mente já se perdeu, porque nós não temos atenção com a palavra de Deus. E vejam, nós temos o privilégio, eu me lembrei aqui agora, o pastor Natanael, ele manda toda semana lá no grupo, dois povos de oração, 2 povos não alcançados. Muitas vezes esses povos não têm o privilégio que nós temos, de poder andar livremente com a nossa Bíblia debaixo do braço, de ter uma Bíblia em casa, de poder ler livremente essas Bíblias. Existem pessoas ao redor do mundo que têm páginas da Bíblia e que andam escondidos porque, se forem pegos pelo governo ou pelas pessoas ali da sua nação, eles são mutilados. E nós temos a nossa Bíblia em casa, ali na nossa mesa, muitas vezes temos mais de uma e não paramos para ter esse momento de meditação. Ou quando nós temos esse momento de aprendizado da palavra de Deus, nós simplesmente passamos o olho ali na Bíblia, não levamos aquilo para o nosso coração, não praticamos aquelas palavras, e muitas vezes sequer nos lembramos depois daquilo que nós lemos. Muitos aqui podem fazer o seu momento devocional de, ler apenas um capítulo por dia. Você se lembra do último capítulo que você leu da Bíblia? Esse é o imperativo que Tiago nos dá. Sejam tardios para se irar, sejam pacientes, ouçam com prontidão a palavra de Deus, ouçam com prontidão a palavra de Deus. Parafraseando Lutero, a nossa mente deve sempre estar cativa à palavra de Deus, sempre necessitada dessa palavra. Como eu disse, nós somos privilegiados por ter uma Bíblia.
Se você pegar aqui sua família, vamos supor que seja uma família de 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos. Cada um tem a sua Bíblia em casa. Cada um pode ler sua Bíblia livremente, não fica dependendo de pegar a Bíblia do outro. E muitas vezes nós não temos a atenção devida à palavra de Deus. Nós não damos a atenção devida à palavra do Senhor. A nossa ira, isto é, a nossa impaciência jamais produzirá a justiça de Deus. Verso 20. Muitas vezes nós achamos que é assim, né? Que ao ficarmos impacientes, não, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer. Nós achamos que Deus vai fazer nessa impaciência. Não é assim que funciona. Ouçamos a palavra de Deus para aí sim nós podermos agir conforme a sua vontade. Agir conforme a vontade de Deus. Mas nós devemos também acolher mansamente a palavra de Deus, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo uma vez, quando eu era bem pequenininho, né, e eu morava lá na Bahia. E aí eu lembro que a minha avó Célia e alguns outros parentes nossos foram lá nos visitar, e eu lembro que a nossa casa era uma casa que tinha um quintal bem grande, sabe? Por ser interior, né, os terrenos são bem grandes. E aí eu lembro que aquele quintal, ele vivia cheio de mato assim, porque nós não tínhamos muito tempo para limpar. Meus pais trabalhavam de segunda a sábado, meu irmão e eu, nós éramos bem pequenos, e aí por conta disso nós não tínhamos muito tempo para limpar aquele quintal. Só que eu lembro que quando os nossos parentes foram lá nos visitar, nós tivemos que arrumar tempo, porque para ter pessoas no seu lar, você tem que ter o quê? Um lar limpo. Não é isso que você faz? Você tem que ter um quintal limpo, para que aquelas pessoas possam ali circular e ter um ambiente agradável para ficar. Dessa mesma maneira é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é pura, que é santa, não pode ser conivente, não pode flertar, não pode estar no mesmo local que é sujo, que é o nosso coração. Por isso que Tiago fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, por isso, limpando o seu coração de toda impureza e de tudo aquilo que há de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada. E aí muitas vezes nós achamos que aquele pecadinho, sabe, aquela mentirinha, aquela falsa modéstia com o nosso irmão, aquela maledicência, coisas que nós achamos que não tem nada a ver, coisas que nós achamos que não faz sentido nenhum, que não tem efeito nenhum, e que isso pode continuar no nosso coração, que a gente pode ficar postergando e postergando em confessar ao Senhor. Meu irmão, se você esconde esse pecadinho no seu coração, eu sinto em lhe informar, mas esse pecadinho pode te condenar, porque esse pecadinho que está sujando o seu coração, ele não pode ficar no seu coração, porque se ele fica no seu coração, a palavra de Deus não fica no seu coração. A palavra de Deus, como eu disse, ela não pode ficar no mesmo local que é sujo, ela não pode ficar no local que é totalmente feito com impureza. Por isso que o nosso coração não deve ter sujeira, porque o nosso coração deve acolher a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é pura. Eu estava me lembrando hoje do livro O Peregrino, de John Bunyan, e ao falar ali de lei e graça, ele trata numa ilustração bem interessante, ele usa a lei como se fosse um cômodo, e aí você imagina agora um cômodo, né, o pecado como se fosse a sujeira, e a graça como se fosse uma vassoura e algumas gotículas de água. E aí, ele vai falar que quando você varre ali aquela poeira, o seu coração vai ficar todo sujo, vai subir mais poeira ainda. Só que quando você vem com a graça e joga gotículas de graça ali naquela poeira, você consegue tirar aquela sujeira, aquele pecado do seu coração. Isso é o que a palavra de Deus faz em nós. A palavra de Deus, ela limpa os nossos corações, ela tira toda a sujeira, ela nos purifica. E não somente nos purifica, ela tem um fim específico, ela pode nos salvar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus ela é poderosa,
ela tem poder para nos libertar. Eu me lembro de um momento da minha vida, por volta de 2019, 2020, eu estava bem fraco na fé. Estava passando por algumas situações, assim, no emprego, em relação ao futuro, pensando na minha vida futura, e com isso vieram algumas angústias no meu coração. Eu tive que recorrer à palavra de Deus. Tive que recorrer à palavra de Deus, e foi ali que eu encontrei descanso. Foi ali que eu encontrei refrigério, e que eu encontrei a limpeza, aquilo que podia purificar o meu coração. Foi justamente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. Como eu disse, se você tem aquele pecadinho no seu coração, aquela mentirinha, aquela falsa modéstia que você expressa para o seu irmão, aquele falso elogio, a palavra de Deus, ela pode purificar. Ela pode limpar o seu coração. Ou até aquele pecado mais grotesco, que você acha que você nunca será liberto, a palavra de Deus pode libertar o seu coração. O capítulo 15 da nossa confissão de fé, no seu parágrafo 4, diz assim: como não há pecado tão pequeno que mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. É isso que nós confessamos, irmãos. E isso nós alcançamos pela palavra de Deus. A palavra de Deus que uma vez foi ouvida, a palavra de Deus que uma vez foi acolhida em nossos corações, ela tem poder para nos mudar, ela tem poder para nos moldar, segundo a vontade de Deus. É através da palavra que nós conhecemos a Cristo, é através da palavra que nós nos tornamos imitadores de Cristo, que nós podemos viver como Cristo viveu, somente através da palavra de Deus, somente através da sua palavra. E por fim, nós devemos também praticar a palavra operosamente. Como nós vimos, nós devemos ouvir prontamente, acolher mansamente, e agora nós vamos praticar operosamente a palavra de Deus. Os versos 22 a 25 dizem assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tornai-vos praticantes da palavra. Agora que nós ouvimos a palavra de Deus, agora que nós acolhemos ela em nossos corações, de nada adianta nós fazermos isso se nós não praticarmos, terá ação incompleta. E aí, se você algum dia já parou para meditar em algum momento ali das Escrituras, você até guardou aquilo no seu coração, mas você não praticou aquilo, você vai entender bem esse texto. De nada adianta. Nós não vivemos a palavra de Deus se nós não ouvirmos, acolhermos nos nossos corações e praticarmos. Nós devemos fazer essas três lições para que nós tenhamos ação completa, para que a palavra de Deus tenha ação completa em nossos corações. Vejam as palavras de Jesus sobre aqueles que ouvem as suas palavras e não as praticam. Abra sua Bíblia lá em Mateus 7. É o fim do Sermão do Monte, Mateus 7, os versos 24 a 27. Diz assim, versos 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve estas palavras, essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Aqui Jesus vem trazendo diversos ensinamentos nesse sermão, o sermão mais conhecido de Jesus. Ele vem ensinando como interpretar a lei de maneira correta, ele vem ensinando as bem-aventuranças, e aqui ele conclui o seu sermão dizendo o seguinte: vocês que ouviram essas minhas palavras, agora pratiquem, porque se vocês não fizerem isso, vocês serão comparados com um homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. E aí, se você é da área da construção, o Luiz vai me entender. Se você faz a base da sua casa sobre a areia, sua casa vai cair, não vai durar muito tempo. Então faça sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Por isso que ele diz: não ouçam somente as palavras, mas pratiquem também. Pratiquem essas minhas palavras, que vocês serão comparados a um homem sábio, aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Os versos 23 e 24, ele traz uma comparação muito interessante. Ele fala como nós não devemos agir. Ele diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui Tiago está falando sobre nós esquecermos da palavra de Deus. É o que muitas vezes acontece. Eu usei esse exemplo aqui dos nossos PGs, creio que a tia Cida vai se lembrar, lá na casa do Rafael. Eu falei sobre esse texto, né, que eu estava fazendo umas meditações nesse texto, e eu parei para pesquisar como eram os espelhos no primeiro século, né, o porquê que Tiago usa isso aqui. E na internet eu achei pelo menos 2 tipos de espelhos que eles usavam. Um que é igual ao nosso de hoje em dia, aliás, um que é parecido com um dos nossos de hoje em dia, que são águas cristalinas, né, que você consegue se ver ali. E o outro eram chapas de metal, né, polidas, e essas chapas, quando eram bem polidas, você conseguia ver o seu reflexo ali. E por isso que Tiago usa esse exemplo aqui, né, do espelho. E aí você já reparou aquele momento quando você está se preparando para vir para o culto, né? No caso, as mulheres vão lá em frente ao espelho, passa aquela maquiagem, dá aquela ajeitada no cabelo, olha a roupa, olha o vestido, aí você sai assim. Aí você já se esqueceu de como você estava daquele momento que você se olhou, aí você tem que voltar, aí você se olha novamente, aí você sai, aí você volta lá para olhar novamente. Aí tem o caso dos homens, né? Os homens vão lá, penteiam o cabelo. No caso de quem não tem cabelo, faz a barba, penteia a barba ali certinho, e aí se você não tem cabelo nem barba, eu não consigo te ajudar. Mas, muitas vezes nós fazemos isso, nós temos que ficar indo e voltando, porque nós nos esquecemos. Esse é o exemplo que Tiago dá aqui. Muitas vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus. Por quê? Porque nós ouvimos, nós até chegamos a acolher, mas nós não praticamos. E quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós nos esquecemos da palavra de Deus. Essa é uma grande tristeza. Essa é uma grande tristeza. Porque quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, nós ficamos distantes do nosso Senhor. Nós não oramos, nós não temos o desejo de comungar, nós não temos desejo sequer de ler a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso nós não podemos apenas ouvir e acolher a palavra nos nossos corações, mas através da meditação, viver essa palavra de maneira prática, praticar a palavra do Senhor, assim como Cristo disse no final do Sermão do Monte. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas isso tem um propósito final. Nós ouvirmos a palavra de Deus, nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, e nós praticarmos a palavra de Deus. E qual é esse propósito? Qual é essa finalidade? É a alegria. É a alegria nos nossos corações. O verso 25 vai nos dizer... Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado no que realizar. Se você se lembra de Mateus 11, quando Jesus faz o convite, ele chama as pessoas ali de quê? De cansados e sobrecarregados. E por que Jesus chama essas pessoas de cansados e sobrecarregados?
por conta das pessoas que eram legalistas e moralistas daquela época, a qual colocavam a lei como um jugo sobre a vida daquelas pessoas, pesavam ainda mais a lei sobre a vida daquelas pessoas. E agora, Tiago vai dizer: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, aquela lei que aprisionava aquelas pessoas, aquela lei que era pesada sobre aquelas pessoas, agora Tiago vai dizer que ela é a lei perfeita, a lei da liberdade, porque aqui ela foi interpretada de maneira correta, porque ela foi ouvida, porque ela foi acolhida, e porque ela foi praticada da maneira correta. Aquela lei que aprisionava agora liberta, é a lei da liberdade, é a lei perfeita. Como eu disse, aquele que pratica essa lei de maneira operosa, tem um fim principal, tem um fim específico, que é a alegria. E nós, como presbiterianos, se você lembra da resposta lá do breve catecismo, você tem que ser feliz. Nós não podemos viver com a cara fechada, né? Vamos responder a pergunta do breve catecismo, a primeira? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e... O que é ter gozo? É ter alegria, é ter contentamento, é ter satisfação em Deus para todo sempre. Essa satisfação nós podemos achar na palavra de Deus. Esse contentamento nós podemos achar na palavra de Deus. E isso não é uma alegria transitória, uma alegria em qualquer coisa, ou nas coisas deste mundo, mas é uma alegria em Deus, na sua palavra. Isso através do ouvir a palavra, do acolher a palavra e do praticar a palavra de Deus. Apenas concluindo agora o nosso estudo e trazendo algumas aplicações, ame a palavra de Deus, meus irmãos, com toda a sua força, ame a palavra de Deus, tenha prazer, tenha disposição em ouvir prontamente a palavra de Deus, acolha com mansidão a palavra de Deus em seus corações, e pratiquem a palavra de Deus. Eu não sei como anda a sua vida devocional, sua vida de leitura. Pode ser que você esteja vacilando, pode ser que você esteja negligenciando esses momentos, mas tenha prazer, volte atrás, comece a ler novamente a Bíblia, leia ela de capa a capa, tenha prazer em ler a palavra de Deus. Como eu disse, muitas pessoas não têm esse privilégio que nós temos, e nós, tendo esse privilégio, muitas vezes negligenciamos. Tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu também não sei como anda o seu culto a Deus, e eu digo respeito a não aquele culto de domingo, mas as nossas reuniões, a qual nós nos reunimos para estar em comunhão com os nossos irmãos. Pode ser que você também esteja vacilando nisso. Tenha prazer de estar no culto a Deus, pois é ali que você ouvirá a palavra de Deus, pois é ali que você poderá ouvir, acolher e praticar a palavra do Senhor. O Senhor exige que nós estejamos em comunhão com os nossos irmãos. Viva esse privilégio. E por fim, eu não sei como anda a sua vida prática. Eu não sei como você tem praticado a palavra de Deus. Pode ser que você também esteja vacilando nisso. Retorne. Leia a palavra do Senhor e coloque aquilo em prática. Se você precisa de alguma ajuda, vá até um irmão que pode te ajudar. Ore com aquela pessoa, peça àquela pessoa para que ore por sua vida. Peça para aquela pessoa que leia a Bíblia com você, que te explique. E tenha prazer na palavra do Senhor. Seja pronto para ouvir. Acolha com mansidão. E pratique operosamente a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe.